Boa tarde, meus queridos ouvintes. É maravilhoso estar aqui novamente com você na Rádio JC Guaçucê. Juntos, eu e você, aprendemos e tiramos as nossas dúvidas no programa Conhecendo a Igreja. E agradeço você pela sintonia. Hoje é 11 de março de 2023, em Guaçucê, 14 horas. E eu convido você a ficar conosco porque o programa hoje está 10. E que a gente possa ler a palavra de Deus e colocar em prática e no nosso coração. Eu observando o evangelho de hoje, que é o filho pródigo, como Deus nos permite cair no nosso orgulho, na nossa avareza, na nossa falta de humildade, né? E nós temos sempre o hábito de culpar as outras pessoas por nossa queda. E às vezes até culpamos Deus quando algo dá errado na nossa vida. E não reconhecemos que nós somos pecadores, né? E que se algo acontece na nossa vida é consequência das nossas escolhas ruins. Que a gente possa refletir hoje também esse evangelho, que é cheio de respostas para a nossa vida, meus irmãos. E possamos aprender muito com o evangelho de hoje sobre o filho pródigo, né? Possamos aprender a pegar a nossa Bíblia, rezar, ler as parábolas, que tudo isso nós encontramos resposta para os nossos problemas no dia a dia, né? Hoje o nosso programa está belíssimo, como eu falei no início. Hoje nós temos como tema Por que rezar? Então, para a nossa tarde ficar ainda mais maravilhosa, invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque o José Rodrigues está chegando para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Por que rezar? Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, e o Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, o que nos fala, o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica sobre este tema de hoje, a oração, por que rezar? Então, no parágrafo 2559, que tem como tema a oração como dom de Deus, nos fala o seguinte: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8:26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Então, meus amados irmãos, aí neste parágrafo 2559 vem nos falar do que é a base da oração, que é a humildade. E a oração é este pedido, esta elevação da alma a Deus. No parágrafo 2569, nos diz o seguinte: Deus é o primeiro a chamar o homem, ainda que o homem esqueça seu Criador, ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos, ou acuse a divindade de tê-lo abandonado. O Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração,
Essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um drama de aliança, por meio das palavras e dos atos. Esse drama envolve o coração e se revela através de toda a história da salvação. E no parágrafo 971, vem nos dizer o seguinte, tem como tema o culto da Santíssima Virgem. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas 1, versículo 48. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Esse culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas favorece poderosamente este culto, embora sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário. Resumo de todo o Evangelho. Então, meus amados irmãos, está aí a oração da Virgem Maria, está lá no cântico em Lucas, capítulo 1, versículos 36 e seguintes, né, que é a oração, o cântico da Virgem Maria, que vai falar e glorificar o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, para os exercícios espirituais da Quaresma, a Igreja recomenda o jejum, a esmola e a oração, além de outras práticas como a meditação da palavra, a via sacra, as peregrinações aos santuários, a confissão. E hoje vamos falar mais detalhadamente sobre a oração, né? A nossa conversa com Deus. Sem oração é impossível caminhar na fé e fazer a vontade de Deus. Ela é nossa força. Por ela os santos chegaram à santidade, e sem ela ninguém experimentará a glória e o poder de Deus. O Senhor Jesus nos manda orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Lucas capítulo 18, versículo 1. E São Paulo nos recomenda orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Jesus foi muito claro: sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. A oração é para a alma o que o ar é para o corpo. Uma alma que não reza é uma alma que não respira, não tem vida. Ninguém pode servir a Deus sem muita oração, pela simples razão de que é Ele e somente Ele que realiza todas as coisas. Nós somos apenas seus instrumentos. Quanto mais comungamos com Ele pela oração, mais nos tornamos um instrumento útil em suas santas mãos. É uma grande ilusão querer fazer algo por Deus e para Deus sem rezar. Esta é a maior tentação que sofremos: rezar pouco, não rezar ou rezar mal. A oração pode mudar todas as coisas. O anjo Gabriel disse a Maria: para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Nos garantiu o Senhor. E mais,
Pedi e vos será dado, Lucas 11, versículo 9. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado, Marcos 11, versículo 24. São Paulo recomenda com insistência: orai em todo o tempo, Efésios 6, versículo 18. Perseverai na oração, Colossenses 4, versículo 2. Orai sempre e em todo lugar, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, petições, ações de graças por todos os homens, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E São Pedro nos adverte: lançai em Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, meus amados irmãos, aí nós já vemos desde o início, tanto nos parágrafos do catecismo que lemos hoje, como neste trecho desse texto que tem várias citações bíblicas, onde vai nos falar da importância da oração, de rezar, seja o Santo Rosário, seja o Pai Nosso, seja qualquer tipo de oração. O importante é estar em constante diálogo com Deus. O Papa Paulo VI disse certa vez: quando consideramos as mais verdadeiras, mais profundas e ao mesmo tempo mais negligenciadas necessidades dos homens do nosso tempo, não podemos deixar de concluir pelo primado da oração no campo da atividade multiforme da Igreja. A Igreja é a sociedade dos homens que oram. Seu principal objetivo é ensinar a rezar. A Igreja proclama a identidade entre a oração e a caridade, afirma Bossuet. É certo que não existe senão a caridade que ora. É l'Osservatore Romano 21, de julho de 1966. A oração está no ponto mais alto da razão, no vértice da psicologia, no ápice da moralidade e da esperança. Além do mais, o próprio Senhor nos deu o exemplo, entretanto, espalhava mais e mais a sua fama, e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Lucas capítulo 5, versículo de 15 a 16. Então Jesus, ele que é o nosso Senhor e Salvador, já nos dava o seu exemplo na oração. Sem vida de oração é impossível alimentar a fé, que é uma das virtudes teologais, e sem fé é impossível agradar a Deus. Há muitas formas de oração e todas elas são boas, desde que sejam feitas com o coração. Reze com o coração, sem pressa, esqueça o relógio e entregue-se ao coração de Jesus. Tudo pode ser mudado pela oração, meus amados irmãos, e sobretudo com a oração do Santo Rosário. Pense, meus amados irmãos, como é difícil essa prática de oração do Santo Rosário, meditando os mistérios de Cristo. É um resumo do Evangelho, como já foi dito, porque nós iniciamos meditando sobre a anunciação do anjo, a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, o nascimento do menino Jesus no estábulo em Belém, a apresentação do menino Jesus no templo e a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Esses são os mistérios gozosos, né? E nós vamos percorrendo toda a vida de Jesus até a crucificação e ressurreição.
a sua elevação ao céu, a descida do Espírito Santo e a coroação de Nossa Senhora, sendo o último dos mistérios gloriosos. Então, meus amados irmãos, é praticamente um resumo de todo o Evangelho. Há muitas formas de oração. O grande pregador de Notre-Dame de Paris, Padre de Ravignan, dizia: meus queridos amigos, acreditemos depois da experiência de 30 anos de ministério. Eu sinto o dever de notificar e testemunhar o seguinte: todas as defecções e todas as deficiências, todas as misérias e todas as falhas, todas as quedas, assim como os passos mais horríveis, fora do caminho reto, tudo isto deriva de uma única fonte: falta de constância na oração. Vivam uma vida de oração, aprendam a transformar qualquer coisa na oração, quer os sofrimentos, quer as dores e qualquer tipo de tentação. Rezem na calma e na tempestade. Rezem à noite ao longo de todo o dia. Rezem indo e voltando, rezem embora se sintam cansados e distraídos. Rezem também a contragosto e peçam a Jesus, que agoniza no Jardim das Oliveiras e no Calvário, aquela força e aquela coragem de rezar que ele nos mereceu com suas dores e seu sangue. Rezem porque a oração é a força que salva, a coragem que dá a perseverança, a mística ponte lançada por Deus sobre o abismo que separa a alma de Deus. São João Maria Vianney, sobre a oração, dizia: prestai atenção, meus filhinhos, o tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem: rezar e amar. A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem bela profissão do homem, rezar e amar. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que inebria e uma luz maravilhosa que o envolve. Nessa íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera fundidos em um só, de tal modo que ninguém mais pode separar. Como é bela esta união de Deus com a sua pequenina criatura! É uma felicidade impossível de se compreender. E nós temos grandes santos que nos ensinam a oração, a perseverança, a constância na oração. E esta semana celebramos Santa Francisca Romana, né? Esta grande santa da nossa igreja, que praticou a caridade e principalmente o dom da oração. Santo Agostinho recomendou: ser orante antes de ser orador, falar com Deus mais do que falar de Deus. Teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. E esta frase diz muito sobre como estamos vivendo hoje a nossa fé, sobre como estamos vivendo como igreja. As orações geradas nos corações de grandes homens e mulheres da igreja, de todos os tempos e lugares, que souberam, com o auxílio da graça de Deus e grande perseverança, buscar o rosto de Deus no silêncio e na oração, nos ajudam a rezar bem. Essas orações, além de nos ajudarem a penetrar no coração de Deus, nos revelam também a profundidade da sã doutrina,
cultivada pela tradição e pelo magistério, pois, como se sabe, reza-se conforme se crê. Isto é, a oração expressa aquilo que nós cremos. Assim, os grandes homens e mulheres de Deus nos legaram, através de suas orações, um riquíssimo tesouro de sabedoria e de fé. Santo Afonso de Ligório disse que quem reza se salva, quem não reza se condena. Deus nos ama e quer estar conosco familiarmente. Ele disse pelo profeta Isaías: o nome de vocês está gravado na palma de minhas mãos. Isaías capítulo 49, versículo 16. Feliz o cristão que adquiriu o hábito de conversar, oração e oração, familiarmente com Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí a importância de rezar, né? Algumas citações de alguns santos que foram exemplos na oração. E esta frase de Santo Afonso de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena, já diz muito sobre como está a nossa vida de oração, porque se o mundo está do jeito que está hoje, é porque falta quem reze, quem interceda, quem suplique, assim como Abraão suplicou a Deus pela salvação da cidade de Sodoma e Gomorra, assim como Elias e tantos outros exemplos de oração que vemos na Bíblia e também na igreja, os grandes santos, os grandes testemunhos de oração. Mas quando rezar? São Paulo disse aos Tessalonicenses: viveis sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. O mais importante é não esquecer a doce presença do Senhor, como faz a maioria dos homens. Não precisamos marcar hora para falar com Deus, como exigem os grandes homens aqui na terra. Então, quando rezar, rezar sempre, estar sempre em oração, em comunhão com Deus, nesta súplica constante, elevando o nosso pensamento a Deus Pai de amor e de misericórdia, Ele que sempre nos ouve. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já já retornamos com o nosso tema de hoje. Já retornamos, amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. O nosso Deus tem prazer em descer até nós, pobres pecadores, e quer saber mesmo das menores das nossas preocupações e ocupações. Ele as vê e reconhece melhor do que nós, mas procede como se ignorasse as necessidades de que não lhe falamos e não pedimos sua ajuda. Jesus sabia da morte de Lázaro, mas não demonstrou sabê-lo, a não ser quando Marta e Maria lhe comunicaram. Só então as consolou, ressuscitando o seu irmão. João capítulo 11, versículo 1. Assim, quando passarmos por enfermidades, tentações, perseguições, tribulações, devemos ir sem demora ao Senhor e suplicar-lhe força e coragem, pedir ao Espírito Santo o dom da fortaleza e da piedade. Nas dúvidas e incertezas, pedir-lhe o dom da sabedoria, da ciência e do conselho. Diga como Jeremias nas Lamentações: vede, Senhor, a minha angústia, tremem as minhas entranhas e meu coração está perturbado. Lamentações capítulo 1, versículo 20. Então, meus amados irmãos, e aqui me recordo bem da oração de Salomão, que quando foi proclamado rei, pediu ao Senhor sabedoria para guiar o seu povo, para reinar sobre Israel. Ele que era muito jovem quando ascendeu ao trono de seu pai Davi. Certamente o Senhor não deixará de nos animar e dar forças
e paciência para carregar a nossa cruz de cada dia, que Ele mandou que tomássemos. Lucas 9, versículo 23. Se Deus não nos tira do caminho do sofrimento, nos dá coragem e perseverança. Clame ao Senhor quando a cruz pesar muito. Senhor, em vós ponho a minha esperança. Ofereço-vos esta provação e me resigno à vossa santa vontade. Mas tende compaixão de mim. Livrai-me desta aflição ou ajuda-me a suportá-la. Paul Claude disse que ele não veio abolir o sofrimento, nem mesmo explicá-lo, mas veio trazer-lhe a plenitude da sua presença. Jesus mandou recorrer a ele com fé e amor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Assim como buscamos alguma consolação e ajuda com os amigos, também a Jesus temos de recorrer. Se for difícil encontrá-lo, diga como o salmista: porque, Senhor, ficais tão afastado de mim e vos escondeis no tempo da angústia? Salmo 9, versículo 22. Por misericórdia, vinde a meu socorro, não me abandoneis. E se a desolação for muito grande, una a sua dor a de Cristo na cruz e diga: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Mas reanime-se, sabendo que o Pai Celeste não permite nada que não seja para o nosso bem. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, versículo 29. O livro da sabedoria começa nos exortando: tendes para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam a confiança. Sabedorias, capítulo 1, versículo 1, 2. Deus quer muito nos abençoar. São Tiago diz: a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Deus é misericordioso e justo, mas o seu braço direito e o da misericórdia é o da misericórdia. São Pedro nos convida a confiar em Deus em tudo. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Davi tinha essa confiança. Nosso Deus é um Deus que salva. Da morte nos livra o Senhor Deus. Salmo 67, versículo 21. E meus amados irmãos, tudo, absolutamente tudo pode ser mudado pela força da oração. Davi, quando recebeu a sentença de morte por conta do seu pecado, por meio do anúncio de Deus feito pelo profeta Natã, ele rezou, pediu misericórdia e rezou o Salmo 51. Então ele rasgou seu coração e Deus perdoou a sua falta. Então, meus amados irmãos, tudo pode ser mudado. Temos o exemplo do rei, salvo engano, o rei Ezequias, que quando foi anunciado a ele que ele iria morrer, que preparasse as coisas na sua casa, ele rezou a Deus e Deus lhe concedeu mais anos de vida, mais 10 anos de vida. Então, meus amados irmãos, a oração é esta força que nos move de encontro a Deus, que nos faz ter esse relacionamento de proximidade para com Deus. E é por meio da oração que nós alimentamos a nossa fé. Humilhados por seus pecados, não desanime. Peça perdão a Jesus e confie na sua misericórdia. Esta confiança muito lhe agrada.
ele falou pelo profeta Ezequiel: Eu juro por mim mesmo, não quero a morte do pecador, mas sim que ele deixe o mau caminho e viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Não serão lembradas as faltas que cometeu, viverá por causa da justiça que praticou. Ezequiel capítulo 18, versículo 22. E pela boca de Isaías disse: Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Na oração devemos louvar a Deus, interceder por todas as nossas necessidades, as dos outros e da igreja, reparar os nossos pecados, pedir a conversão dos pecadores, os sufrágios das almas do purgatório, etc. E não se esquecer de agradecer a Deus todos os bens que dele recebemos a cada dia. Jesus ficou triste com os 9 leprosos curados, que não voltaram para agradecer. Não podemos fazer de Deus um pronto socorro, onde correndo a Ele nas horas difíceis e depois esquecendo dele. Dele vem nossa alegria e paz. O profeta Abacuque disse: Eu, porém, exultarei no Senhor. Me alegrarei em Deus, meu Salvador. Abacuque, capítulo 3, versículo 18. O salmista canta: Alegre-se meu coração na vossa salvação. Que eu cante ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Salmo 12, versículo 6. Lembrai-vos, Senhor, da vossa promessa, inspirai as palavras de minha boca e fortalecei nessa empresa o meu coração. Judite, capítulo 9, versículo 18. Ou como Samuel: Falai, Senhor, que teu servo escuta. 1 Samuel, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 10. Então, esta foi a resposta de Samuel ao chamado de Deus, e Deus sempre nos chama. Deus responde ao homem que reza, mas você não ouvirá a sua voz, mas ele falará ao teu coração, mesmo que você não perceba. A linguagem de Deus é a do coração, mas ele não fala no barulho, mas no silêncio do coração. As almas são como as plantas, crescem no silêncio. Pela boca do profeta Oséias ele disse: Eu levarei você ao deserto, à solidão, e aí falarei ao teu coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Deus nos fala pelas boas inspirações, pelas luzes interiores, pelos sinais de sua bondade, pelos outros, pela certeza do perdão, pela paz, pelas alegrias da alma, pela natureza, pelo vento que acaricia teus cabelos. As almas que o amam compreendem a sua linguagem de amor. Então, orar sempre e orar bem, meus amados irmãos. A oração contínua, ou melhor, o hábito da oração é indispensável a todo cristão. É-nos concedida a sua graça no batismo, sendo o próprio Espírito Santo que nos faz chamar a Deus. Abba, Pai, meu papaizinho. Romanos capítulo 8, versículo 15. Nada podemos fazer de bom, nenhuma virtude podemos praticar sem a oração, que nos obtém a graça necessária. A oração é o alicerce de todas as virtudes e a própria fé. Princípio da justiça é o exercício da oração. Eis porque o profeta agradecia a Deus, deixar-lhe no meio de seus desfalecimentos e de suas tribulações e quedas, a faculdade de orar, e exclamava: Bendito seja o Senhor Deus, que não me privou da oração e de sua misericórdia. Salmo 65, versículo 20. É que ele compreendia a importância da oração
e que orar é possuir o coração de Deus e a salvação da alma. Não sei rezar, dizem muitas almas, e se recebi no batismo o dom da oração, dele não sei utilizar-me. Este pretexto encobre muita ilusão. A oração não é uma montanha a escalar, é coisa muito mais simples. Orai, por conseguinte, com a vossa graça do momento. Vossa graça de estado, apresentai-vos tal qual sois, empregai os pequenos meios de que dispondes, as faculdades vossas, como nosso Senhor vos concedeu. Pede-se orar em qualquer lugar. O orgulho nos quer persuadir de que somos nós que devemos rezar, e eis porque pensamos ser necessário. Devemos rezar, e eis porque pensamos ser necessário empregar esforços extraordinários, como se a oração devesse proceder naturalmente de nosso espírito e de nosso coração. É o próprio Espírito que deseja rezar em nós. Sois incapazes para nós mesmos, por nós mesmos somos incapazes, meus irmãos. Mas o Espírito de Jesus Cristo, que habita em nós, quer ajudar nossas fraquezas e orar por seus gemidos inenarráveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Deixemos, portanto, que este Espírito de amor fale e reze em nós. A oração que procede dele é a verdadeira e boa oração do coração, que penetra os céus e tudo obtém. Fazer silêncio, destruir o obstáculo que impede o Espírito Santo de orar em nós e nos unirmos à sua prece. Eis o exercício e a virtude da oração. Esse trecho foi retirado do livro Flores da Eucaristia. Então, meus amados irmãos, a oração é no silêncio do nosso coração, é no silêncio que nós devemos elevar a nossa voz a Deus por meio da oração. São Padre Pio era um homem de oração, rezava o Santo Rosário incessantemente. Santa Gema Galgani, da mesma forma, rezava sempre e incessantemente, todos os momentos. Então, a oração é este nosso diálogo com Deus, a nossa conversa mais íntima, a nossa confissão, o nosso relacionamento de amor para com Deus. Quando amamos sem medida, também nos deliciamos com a companhia da pessoa amada. Deus nos ama, está sempre à nossa espera, ao nosso lado, e é por meio da oração que nós iniciamos este diálogo, este vínculo de amor fraterno, de amor eterno. Então, Deus é amor e é por meio da oração que nós conhecemos, que nos aproximamos, que sentimos todo este cuidado de Deus para conosco. Então, o Evangelho de hoje, sábado 11, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, 11 a 32. É uma parábola muito conhecida. Então, Lucas narra para nós: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que era seu e partiu para um lugar distante.
E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, a parábola do filho pródigo também pode ser chamada de a parábola do Pai misericordioso, deste Pai que nos ama, apesar de todas as nossas faltas, de nossos pecados, de nossas fraquezas. Ele nos ama ao extremo e espera por nós, assim como ele esperou por este filho. E Jesus vem falar isto aqui para que nós, que somos de movimentos e pastorais da igreja, que estamos no serviço da igreja, não façamos também como este filho mais velho, que se recusou a festejar com o pai a recuperação dos filhos que estava perdido, com vida e com saúde. Que nós saibamos ter humildade e reconhecer que o nosso maior dom e a nossa maior riqueza é estar sempre ao lado do Pai, ao lado de Deus. E que nós possamos, quando nos afastarmos, cair em si, como o filho pródigo, e buscar a casa do Pai, este Pai misericordioso, que é Deus e que nos ama infinitamente, que nos perdoa. Basta que nós retornemos para Ele, com o coração contrito, confessando as nossas faltas, como fez o filho pródigo, que esbanjou a sua vida, os dons que Deus lhe deu, lhe concedeu no mundo,
e ele caiu em si quando houve a grande fome. Esta fome é a fome de Deus que nós sentimos quando nos afastamos dele. É uma fome espiritual que nós saciamos na oração, meus amados irmãos. Que nós possamos pedir este dom a Deus, esse dom ao Espírito Santo, o dom da oração, como fez tantos santos que pediam na oração o dom da oração, da perseverança na oração, como fez um grande exemplo aqui para nós no Brasil, o Monsenhor Jonas Abib, que mesmo depois de ser ordenado sacerdote, não sabia como orar, não sabia como rezar, não tinha este diálogo de oração com Deus, mas ele foi e pediu este dom a Deus, ao Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe concedeu o dom da oração. Que nós possamos pedir fortemente neste tempo favorável, que nós estamos vivendo, que é a Quaresma, meus amados irmãos, o dom da oração, para que possamos alimentar a nossa fé. Rezemos esta Ave Maria, numa súplica a Deus, pelo dom da oração, ao Papa Francisco, aos bispos do mundo inteiro, ao nosso bispo Dom Geraldo, aos sacerdotes do mundo inteiro, ao nosso pároco, Padre José Vanilson, e você, amado irmão e ouvinte, possa nomear, falar, dizer o nome do seu bispo e do seu pároco. Rezar esta Ave Maria pedindo para ele o dom da oração e para si mesmo o dom da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a você por ficar conosco. Ligue para nós no 088-981-351790. Deixe seu pedido de oração, peça música para alguém especial. E você pode deixar também as suas sugestões de tema para o nosso próximo programa. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.